Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue na sua mão a sua Bíblia e abra em Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Enquanto você abre aí, no mistério de Débora, você vai aprender muito hoje. Maravilhoso! Eu quero contar uma coisa para você curiosa. Nós temos uma bispa que hoje é assim, uma das principais bispas da obra no Brasil, é destaque, é inclusive mestra de outras pastoras, missionárias, profetisas, que ela dá treinamento. Mas o passado dela foi um passado de grande fracasso. E quando o Espírito de Deus revelou ao nosso apóstolo que o que ela precisava era uma troca de nome, anular o nome que ela recebeu quando nasceu e colocar sobre ela um outro nome de força profética. Quando o apóstolo fez isso, que o Espírito de Deus o direcionou, a vida dessa bispa mudou completamente, o ministério dela explodiu. Ela recebeu o nome profético de Débora. E eu estou falando, sim, da nossa amada e respeitadíssima bispa Débora Rocha, bispa do estado do Rio de Janeiro, que lidera uma grande obra e também lidera e ensina bispas, profetisas, pastoras em todo o Brasil. Esse nome veio para o apóstolo como uma revelação tão poderosa há alguns anos atrás, que neste período o bispo Wellington Ribeiro e a bispa Kátia Ribeiro engravidaram. E Deus conduziu ao bispo Wellington e à bispa Kátia a darem um nome para a sua filha, que estava por nascer, de Débora Emanuele. E a Débora Emanuele, essa cantora maravilhosa que nós temos hoje no grupo de cantores do Jaé, essa cantora brilhante que tanto abençoa a nossa vida, hoje já é uma adolescente, recebeu esse nome numa ordenança profética de Deus aos seus pais, bispos desta obra. Débora tem um significado muito forte pelo legado que a profetisa Débora nos deixou nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero mergulhar com você profundamente nessa revelação, porque é chegado o tempo das palmeiras de Débora. E é o chegado o tempo também de Déboras serem levantadas pelo poder de Deus para fazerem a diferença onde estão. Presta atenção, porque vai mexer com você hoje a mensagem. Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Sabe, não adianta. Sem Deus, na jornada de uma pessoa, não tem vitória o suficiente que a sacie. Ela pode até ter satisfação em uma coisa ou outra, mas ela não vai atingir nunca a plenitude existencial, uma vida plena. Ela nunca vai se sentir plenamente realizada sem Deus. Isso é impossível. E se tem uma coisa terrível que acontece é quando Deus, o próprio Deus, nos entrega nas nossas próprias mãos. Porque nós temos um poder de nos autodestruir por causa do pecado gigantesco. Ai de nós se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, se não é o amor de Deus na nossa vida, se não é a direção de Deus na nossa vida por meio da sua palavra revelada, por meio dos seus profetas verdadeiros, porque a tendência que todo ser humano tem é de se autodestruir pelo pecado, porque nós somos inclinados à destruição. Mas Deus na nossa vida nos resgata das densas trevas.
Eu amo quando Davi fala assim. Ele ora e pede a Deus que Deus venha pôr luz nas suas trevas, porque a natureza do ser humano é para a morte. E Deus é a luz da nossa vida, Ele é chamado Pai das luzes. Então Ele traz luz para a nossa vida, por isso que traz verdade, revelação do caminho que temos que seguir e do caminho que temos que abandonar, o caminho da mentira, o caminho da destruição, e nos guiarmos no caminho de uma fé verdadeira, viver por fé. E foi isso que Débora fez. Vamos aprofundar, mas antes, palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia, fecha os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento, Pai, a vida dessa mulher de fé que te busca com todo o coração, com toda a sinceridade da sua fé no santuário hoje. Te apresento, Pai, a vida deste homem de fé sincera e verdadeira, que vem até o teu santuário te buscar com todas as forças do seu coração e da sua vida. Pai, estenda as tuas mãos e nos revele a tua palavra, que é poderosa, para nos guiar a um caminho assertivo de vitórias que só o Senhor pode nos garantir. Quem pode nos livrar senão o Senhor? Quem pode nos garantir vitórias senão o Senhor? Não há inimigo páreo para o Senhor. Por mais forte que pareça o inimigo que nos afronta, que nos ataca, que vem contra nós com toda a fúria, ele nunca será maior do que o teu poder. Ele nunca será maior do que o Senhor. E se o Senhor é por nós, é certo que venceremos. Eis aqui, Pai, esta pessoa que recebe direção espiritual e força de fé para ela lutar a luta certa, a batalha espiritual, aqui no santuário, e vencer pela fé. Eu abençoo, dou minha bênção apostólica a todos os que me assistem agora, onde quer que estejam no santuário. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Dá um beijo na sua Bíblia, que é a palavra de Deus, e pode se assentar. Eu quero que você agora acompanhe comigo a história para você entender o que aconteceu. Versículo 3. Os israelitas, que Deus havia os entregado nas mãos do inimigo, por terem feito o que o Senhor reprova, clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então eles escolheram desobedecer a Deus, os israelitas. Deus foi lá e os entregou nas mãos do inimigo, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É muito importante eu ser sincera com você e dizer o seguinte: você não é obrigado a fazer nada em direção a Deus. Você não é obrigado a ser dizimista, mas Deus também não é obrigado a repreender da sua vida o cortador, o migrador, o destruidor. Ele te manda fazer prova com Ele. Se você for fiel a Deus no dízimo, Ele será fiel e revelará a fidelidade dele na sua vida. Senão Ele vai se revelar fiel na vida do fiel. Davi não disse isso? Ao fiel te revelas fiel. Ao justo te revelas justo, ao puro te revelas puro. Então sou eu que determino diante do altar de Deus qual o nível de relacionamento que eu quero que Deus tenha comigo. O povo de Israel decidiu por 20 anos fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. E como Deus não é obrigado a nada, eu e você também não somos obrigados a nada, eles escolheram não obedecer a Deus, e Deus escolheu entregar eles nas mãos do inimigo. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É muito importante você entender isso. Você não é obrigado a fazer nada aqui no santuário, a dar oferta. Não, mas Deus também não é obrigado a fazer nada por você. Mas assim é comigo também. Eu não sou obrigada a fazer nada por Deus, a dar minha oferta de sacrifício. Eu não sou obrigada a isso. Mas Deus também não é obrigado a me curar. Ele só me curou porque eu, por livre e espontânea vontade, e
total desespero diante da realidade da minha vida, fui buscar de Deus aquilo que só Ele podia fazer na minha vida, que era me curar dos tumores que apareceram na minha garganta. E quando eu sacrifiquei no altar e obedeci o profeta de Deus, Deus operou na minha vida. Eu fiz em direção a Deus e Deus fez no meu corpo, na minha saúde e na minha vida. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Enquanto eles davam desprezo para Deus, Deus deu desprezo a eles. E eles ficaram 20 anos sofrendo na mão dos inimigos. Só que não foi só o sofrimento na mão dos inimigos. Quando você anula a fé, o medo domina. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Você está vivendo com medo? Você está com medo do seu futuro? Você está com medo da realidade da sua vida, da sua casa? Você está com medo do que vai acontecer com o seu filho, com o seu marido, com o seu casamento, com a sua esposa? Você está com medo do seu trabalho, de perder seu trabalho? Você está com medo? Você está vivendo com medo? Hein? O medo anula a fé. Eu gosto de dizer que quem teme a Deus não teme mais nada. Não tem que temer mais nada. Agora, quem vive cheio de temores é porque não está temendo a Deus verdadeiramente. E temer a Deus é obedecê-lo. Então, o que aconteceu? Além de serem entregues nas mãos dos inimigos por 20 anos e sofrer terrivelmente, esses homens do exército de Israel, esses povos de Israel, eles estavam tomados pelo medo e pela covardia. Se tornaram homens covardes, homens omissos. Vamos ver o que aconteceu. Presta atenção que é forte. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Aqui está dizendo o seguinte: Débora, ela era profetisa, mas o povo de Israel estava sofrendo porque eles escolheram não ouvir os profetas, não ouvir os sacerdotes. E quem liderava o povo de Israel nesse tempo, o tempo dos juízes, eram juízes. E Débora foi a 4ª juíza da história e única juíza mulher de toda a história dos juízes que a palavra de Deus nos registra. Porém, Débora, ela era mais respeitada por ser juíza e ter que lidar com as causas que o povo sofria do que como profetisa diretamente. Então vamos entender o que aconteceu. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Císera era o rei do exército inimigo, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Então aqui o povo de Israel, depois de sofrer 20 anos, decidiu clamar a Deus e voltar o seu coração para Deus e obedecer. Deus levantou a profetisa Débora. E Débora foi no comandante do exército e disse: escuta, o Espírito de Deus está me dizendo que é para você ir para reunir 10.000 homens de Naftali e Zebulon e ir para o Monte Tabor, porque ele vai fazer o rei do exército inimigo e os exércitos irem lá para atacar vocês e Deus vai te garantir a vitória. Só que eles estavam tomados de tanta dúvida, de tanto medo, de tanta covardia, que olha o que Baraque, o líder do exército de Israel, respondeu para a profetisa e juíza Débora. Versículo 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Ele não cria verdadeiramente no Deus vivo. Ele cria no Deus que era por Débora. Ele sabia que Débora era uma mulher poderosa, mas ele, por si só, era totalmente covarde. Sabe? O Espírito de Deus me revela que tem uma pessoa que está assistindo essa mensagem,
que tem vivido essa realidade de Débora na sua vida. Tem gente dentro da sua casa que tem que se levantar e se posicionar e não faz. Tem que tomar frente, tem que tomar liderança e não toma frente, não toma liderança. E a coisa ela vai descendo ladeira abaixo. E não é sua função fazer o que tem que ser feito. É função daquela pessoa, mas ela é covarde. Ela não tem a segurança da vitória porque ela não crê no Deus vivo como você crê. Você não pode querer que ela tenha a sua fé, mas ela também não pode querer ter o gozo da vitória, do triunfo sobre essa situação. Que Deus vai dar a quem tem fé. E quem tem fé nessa situação é você. Você está entendendo? Se levante como uma Débora. E faça o que os outros não fizeram. Quem tinha que fazer não fez, levanta você e faz. Vamos ver o que Débora fez aqui. Versículo 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, por causa da sua covardia, da sua falta de fé, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera, o rei do exército inimigo, nas mãos de uma mulher. E então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Aí aqui, nos versículos seguintes, depois você pode ler, você vê Deus dando vitória ao exército de Israel que estava sendo liderado por Débora. Mas não era para Débora liderar um exército. Não, tinha o líder do exército, o chefe do exército. Mas ele foi covarde. Ele foi omisso, ele disse: eu não vou. Se você for comigo, eu vou, mas se você não for comigo, eu não vou não. Por quê? Porque se pela minha fé eu sou derrotado, agora pela sua fé eu sei que a gente vai vencer. Pois Débora foi e Deus falou: eu vou entregar a vitória na mão de uma mulher. Se hoje isso é constrangedor para um homem, imagina naquela época, que mulheres nem contadas eram. E Deus deixou claro que para ele não tem diferença de homem ou mulher. Deus responde à fé. Débora não sabia nem manusear uma espada. Ela não era do exército, mulheres não eram do exército. Não existia isso. O trabalho natural de Débora era ser juíza. Ela julgava a causa dos israelitas. Juíza mesmo, natural. E Deus a levantou como uma profetisa para fazer aquilo que aquelas pessoas preparadas e posicionadas naqueles lugares de comando foram covardes e não quiseram fazer o seu papel. Então Deus capacita. Deus, ele dá vitória por meios que você não imagina que sejam possíveis, porque de fato não são. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E de fato, quando você vai lendo aqui, você vê que Deus entregou o inimigo assim, ó, de bandeja na casa de uma mulher. Fez ele dormir. E essa mulher pegou uma estaca, fincou na cabeça dele e Sísera, o rei do exército inimigo, morreu. E a vitória e a libertação do povo de Israel nesse período foi entregue a uma mulher, como Deus revelou, a profetisa Débora. Sabe, Deus está falando a você. Quer seja você uma mulher, especialmente você mulher, ou você homem, que talvez não está se posicionando como deveria. Talvez você mulher não está se posicionando na brecha que está aberta aí e gerando um sofrimento, gerando um problema talvez de 20 anos, como aconteceu com Débora. E você não posiciona na fé. Ah, porque quem tinha que fazer era fulano. Imagina se Débora fosse dar desculpa igual você fica dando aí. Então, isso não é função minha, isso não é papel meu. Quem tinha que fazer era Baraque. Baraque que é o líder do exército. É ele que tinha que fazer, mas ele é covarde. Então a gente vai sofrer mais 20 anos. Tá sofrendo 20 anos? Deus quer trazer livramento. O povo pediu livramento, mas ele foi covarde? Ah, é função dele, então eu não vou fazer nada. Não. Outro covarde. Deus não gosta de covarde. Deus gosta dos valentes. Deus não quer saber se é função sua, se não é. Deus não quer saber se você é homem ou se você é mulher. Deus quer saber o seguinte: tem fé aí para me obedecer e para fazer o que tiver que ser feito? Então eu vou fazer o que tem que ser feito. Você não é Deus. Você precisa do poder de Deus. Faz a sua parte diante de Deus, que Deus vai fazer a parte dele, que é o impossível, que não tem explicação. Como é que você explica?
O cara era rei, poderoso. Correu para se esconder justamente na casa da mulher que Deus preparou para matar ele. E Deus fez ele dormir com medo. O cara estava com medo, vendo o exército sendo todo assassinado, perdendo a guerra. Ele conseguiu dormir. Você vê que não faz sentido. Mas Deus não precisa do sentido. Deus não precisa do sentido. Deus precisa da sua fé para fazer na sua vida. Você está entendendo? Então isso aqui é muito forte. Quem matou Císera foi uma mulher chamada Jael. E isso é uma mensagem para um outro dia, porque é também muito profunda e eu quero dedicar uma pregação inteira a essa mulher fantástica, mas que foi liderada por Débora. Tá na hora de você se levantar e começar a liderar sua casa. Em nome de Jesus. Deus responde fé. Deus não precisa do que você tem, Deus não precisa do seu passado, Deus não precisa das suas condições, Deus não precisa que o inimigo facilite, Deus precisa da sua fé colocada em obra. Então a gente aprende algumas lições com Débora. Débora era respeitada numa época que mulher nem contada era, mas ela era tratada como uma mãe em Israel. Todo mundo, homens, mulheres, jovens, crianças, iam nela pedir conselho, porque ela tinha sabedoria para além do natural. Ela tinha sabedoria de Deus. Ela era uma mulher confiável. Ela era uma mulher poderosa, uma mulher temente a Deus. Então, Débora nos ensina aqui, com a sua coragem, com a sua confiança em Deus, que nós não devemos gastar o esforço da nossa vida, a energia que Deus nos dá, para justificar o porquê que nós não vamos nos posicionar, porque afinal de contas isso era obrigação de outra pessoa. Não. Débora nos ensina que nós temos que canalizar as nossas forças de fé para fazer o que tem que ser feito. Com coragem, com ousadia. Eu fico mal com qualquer um, mas eu não fico mal com Deus. Se Deus tem permitido essa situação na sua vida, é porque Ele quer que você se levante numa fé violenta, para Ele mudar essa situação e entregar a vitória na sua mão. Ele vai entregar essa vitória aí, é na sua mão. Não é na mão do outro, é na sua mão. Mas para isso você tem que fazer como Débora. Você tem que se levantar e se posicionar em nome de Jesus. Eu quero sugerir a você que depois leia Juízes 5 inteiro, que é o cântico de Débora. Débora depois ela escreveu um louvor que ela entoou a Deus, contando a história deste livramento e dessa virada extraordinária que Deus fez na vida de Israel através dessa mulher tremenda. E eu quero também dizer a você que no dia 1º de junho, no Monte Manaim, eu estarei junto com todo o povo que estará ali reunido para a realização de atos proféticos muito fortes, realizando o ato profético de plantarmos a primeira palmeira de 70 palmeiras que nós iremos plantar ali na entrada do Monte Manaim, antes do monumento da Bíblia Sagrada, do altar da família. 70 palmeiras de Débora. E eu quero mostrar para você um oásis com 70 palmeiras, num lugar totalmente improvável que o Deus vivo preparou para o seu povo fiel. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículo 27. Palmeira na palavra de Deus, ela tem um significado profético muito forte. Ela significa vitória. Palmeira significa vitória na palavra de Deus. Palmeira significa beleza, descanso, né? Quando você vê uma coisa bela verdadeiramente, dá um refrigério, né? Na alma, não dá um descanso na alma. Você até respira fundo contemplando aquela beleza da natureza. Então, palmeira significa vitória, significa beleza, significa justiça. Por isso é chamado palmeiras de Débora. Débora era uma juíza que julgava no temor do Senhor o povo de Israel. Significa retidão e palmeira significa também prosperidade. Nós vamos plantar 70 palmeiras no Monte Manaim e a primeira delas eu vou plantar junto com você agora no dia 1º de junho. Achou aí para você marcar na sua Bíblia? Êxodo capítulo 15, versículo 27 diz assim:
Depois chegaram a Elim. Elim é um oásis que existe até hoje no deserto do Sinai, na região ali do Monte Sinai, né, no deserto do Sinai, no meio do deserto, no Egito, existe um oásis que foi preparado pelo próprio Deus. E o que tem nesse oásis, no meio do deserto? Leia comigo aí. Onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras. É o que nós vamos fazer na entrada do Monte Manaim. Nós vamos colocar 70 palmeiras como um ato profético, as palmeiras de Débora. E você vai receber, agora dia 1º de junho, no Monte Manaim, nesse ato profético de plantar a primeira palmeira, você vai receber a unção de ser a solução, como foi Débora, não importa a situação que você tenha vivido. Olha, essa unção vai fazer a diferença na sua vida. Essa unção é diferenciada, a gente nunca fez isso antes, nunca aconteceu isso antes. É a primeira vez que isso vai acontecer. É a primeira palmeira de 70 palmeiras. É a primeira vez que essa unção vai ser ministrada sobre a sua vida no Monte Manaim. A unção de ser solução. Se tem um problema na minha vida, eu sou a solução. Foi o que Débora fez. Se há um problema onde eu estou, na minha casa, no meu casamento, na vida do meu filho, da minha filha, se há um problema no meu trabalho, eu sou a solução. Eu não vou temer, porque eu temo a Deus. Eu vou me preparar para a vitória que Deus vai me dar, porque eu serei a solução. Essa unção de Débora estará sobre a minha vida. E isso é para mulheres, mas é também para os homens. Porque a unção de Deus não vê se é mulher ou se é homem, vê é a sua fé. E vai ser muito forte. Tremendamente forte. Se prepare, porque vai ser algo que você nunca experimentou antes na sua vida, na sua fé e nos seus resultados na sua fé.